Atualmente, o Brasil é uma república presidencialista. Por isso, quando o presidente renuncia ou é destituído, assume o governo o vice-presidente, ou, caso este não possa, o presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado ou o do Supremo Tribunal Federal. No caso desses últimos, isso ocorre em caráter provisório, até que uma eleição defina o novo presidente do país. No início do século XIX, o Brasil era uma monarquia hereditária e, em abril de 1831, quando Dom Pedro I abdicou do trono, seu filho tinha apenas 5 anos de idade e não havia parente próximo ao imperador que estivesse habilitado a ocupar o trono no lugar do jovem herdeiro. Foi por isso que o Império do Brasil passou a ser governado temporariamente por regentes, até que o herdeiro do trono atingisse a maioridade. Esse foi um período marcado por uma grave crise político-institucional, e que pode ser dividido em dois momentos distintos. O avanço liberal de 1831 a 1837, e o regresso conservador de 1837 a 1840. Nesse processo, três grupos disputaram o poder. Os restauradores conservadores conhecidos como caramurus, que defendiam a volta de Dom Pedro I ao poder. Os liberais moderados, conhecidos como chimangos, que eram monarquistas moderados, interessados na manutenção do poder centralizado. E os liberais exaltados, conhecidos como farroupilhas ou jurujubas, que eram reformistas e desejavam um governo descentralizado. O Brasil teve 3 regências, a primeira delas foi a regência trina provisória. Como Dom Pedro I abdicou durante as férias parlamentares, deputados e senadores a formaram para evitar um vazio de poder. Essa regência governou até 17 de junho de 1831. O segundo período regencial foi o da regência trina permanente. Assumindo em um clima de tensão em diversos pontos do país, o novo governo adotou medidas enérgicas de repressão às manifestações, tais como a proibição de aglomerações noturnas em praças e ruas, e a suspensão de algumas garantias constitucionais, além da criação da Guarda Nacional. O terceiro e último período regencial foi o da regência una. O padre Diogo Antônio Feijó foi eleito regente por voto popular, mas em algumas províncias, a situação era de guerra civil e, em setembro de 1837, Feijó renunciou à regência. O cargo foi ocupado pelo ministro do Interior, Pedro de Araújo Lima, que impôs uma política regressista. Mas as tensões não diminuíram. O período regencial caracterizou-se por ser uma época de transição, marcada pela passagem do poder das mãos dos portugueses para as da elite nacional, as acomodações e tensões resultantes desse processo político, o agravamento da situação econômica, além das condições precárias e desumanas em que o povo pobre e os escravos viviam, criaram um clima para a eclosão de rebeliões em quase todas as regiões do país. Vamos ver como foram as rebeliões regenciais mais conhecidas. A cabanagem, ocorrida no Grão-Pará entre 1835 e 1840, foi uma revolta popular cuja causa conhecida seria a contrariedade com a nomeação do presidente da província. Entretanto, a revolta foi, de fato, contra as condições miseráveis em que viviam a maior parte dos moradores da região. Foi a revolta com a maior participação real das camadas populares. A Revolta dos Malês foi uma dentre as diversas revoltas organizadas por escravizados no Brasil, ocorrida em 1835 em Salvador, onde havia grande concentração de africanos convertidos ao Islã. O movimento tinha a maioria de rebeldes da nação Nagô. Na sua língua, o Iorubá, e Mali significa muçulmano. Por isso, eles eram chamados de malês, e a rebelião ficou conhecida como Revolta dos Malês. A revolta tinha cerca de 600 negros escravizados e alforriados que se organizaram com o propósito de libertar escravos, matar aqueles que eram considerados traidores e pôr fim à escravidão.
O movimento foi violentamente reprimido pela Guarda Nacional, com dezenas de mortos, centenas de feridos e de presos. A Guerra dos Farrapos, ocorrida no Rio Grande do Sul entre 1835 e 1845, foi liderada por ricos estancieiros gaúchos, os fazendeiros. Os revoltosos, chamados de farroupilhas, lutavam por autonomia política e menos impostos. Os fazendeiros exigiam do governo central o aumento das taxas sobre os produtos importados para evitar que artigos similares produzidos no Sul ficassem com o mesmo preço ou ainda mais caros que os produtos estrangeiros. Por se tratar de uma área de grande importância geográfica e econômica, o governo central agiu com cautela. Através de um acordo de paz, chamado Tratado de Ponte Verde, os rebeldes reconheceram a derrota e foram incorporados ao exército imperial, com as mesmas patentes que possuíam no exército farrapo, e as dívidas dos rebeldes foram assumidas pelo Império. A Sabinada, ocorrida na Bahia entre 1837 e 1838, foi uma revolta em que o descontentamento com o fato de o comércio e os altos postos administrativos serem ocupados principalmente por membros da elite, ao lado da falta de autonomia provincial, mobilizou diversos grupos sociais, como o povo pobre urbano, os escravos, os negros livres, as camadas médias, os comerciantes, os artesãos e os militares. A Sabinada recebeu esse nome por causa de um de seus líderes, Francisco Sabino, médico e jornalista. Os revoltosos declararam um governo republicano transitório, até que Dom Pedro II alcançasse a maioridade. Porém, a repressão ao movimento foi forte e, após cercar a cidade de Salvador, o governo central pôs fim à rebelião. A Balaiada, ocorrida no Maranhão entre 1838 e 1841, foi uma revolta popular contra a exploração dos grandes proprietários rurais. O nome Balaiada tem origem em um de seus líderes, Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, apelidado de balaio por produzir um tipo de cesto, o balaio. Participaram da balaiada escravizados, trabalhadores livres, vaqueiros e camponeses, que eram os grupos que mais sofriam com a situação de crise e miséria na província. Em 1840, o governo regencial limitou a autonomia das províncias. Insatisfeitos com a medida, interpretada como um regresso conservador, os liberais lançaram uma campanha pública pela antecipação da maioridade do príncipe Pedro de Alcântara, então com 14 anos de idade. A campanha ganhou apoio popular e o parlamento proclamou a maioridade do príncipe, que assumiu o trono em julho de 1840, recebendo o título de Dom Pedro II. Iniciava-se, assim, o segundo reinado no Brasil. As elites que desejavam um governo centralizado e forte, que contemplasse seus interesses e objetivos, viram no golpe da maioridade a saída para manter a ordem escravocrata e a unidade do império, ameaçadas pelos inúmeros levantes nas províncias. O segundo reinado é visto como um período de prosperidade econômica e de incentivo às inovações. Representou a consolidação, o apogeu e a crise do Estado monárquico. Foi o momento da abolição do tráfico negreiro, da formação de uma nova oligarquia rural, da imigração, da lei de terras, da Guerra do Paraguai e de a produção cafeira tornar-se a principal atividade do país, levando à industrialização. Os conflitos do período regencial aprofundaram as divergências entre as elites. Foi nesse contexto que foram formados o Partido Conservador e o Partido Liberal. O Partido Conservador, formado pelo grupo dos regressistas, os saquaremas, era apoiado pelas províncias do Nordeste e composto de altos funcionários do governo, grandes comerciantes e proprietários de terras. Já o Partido Liberal, formado pelos progressistas, os Luzias, era apoiado pelas províncias do Centro-Sul e composto por proprietários rurais e membros das camadas médias urbanas. Responsáveis pela maioridade de Dom Pedro II, os liberais foram nomeados para o ministério, mas os conservadores tinham maioria na Câmara dos Deputados e os liberais pediram ao imperador que dissolvesse o parlamento e organizasse novas eleições.
Realizadas em outubro de 1840, essas eleições foram marcadas pela violência de ambas as partes, com espancamentos e assassinatos de eleitores e de adversários políticos, roubo de urnas e fraudes na contagem de votos, ficando conhecidas como eleições do cacete. Na tentativa de estabilizar a situação política de um país, em 1847 o imperador criou o cargo de presidente do Conselho de Ministros, instituindo o parlamentarismo no Brasil. Mas, utilizando-se do poder moderador, o imperador nomeava o presidente do Conselho de Ministros, que escolhia os integrantes do seu gabinete ministerial. Depois disso, novas eleições eram realizadas para garantir que o partido que ocupava o gabinete ministerial contasse com a maioria no parlamento. Dessa forma, no parlamentarismo brasileiro, o poder executivo permaneceu nas mãos do imperador e o revezamento no poder entre os partidos liberal e conservador durou praticamente todo o segundo reinado. A Primavera dos Povos no Brasil. A Revolução Praieira foi a última grande revolta do segundo reinado. De caráter liberal e federalista, ocorreu em Pernambuco entre 1848 e 1850. E ganhou o nome de Praieira, porque a sede do jornal comandado pelos revoltosos localizava-se na Rua da Praia. O movimento foi fortemente influenciado pelas revoluções liberais, chamadas de Primavera dos Povos, que, contra o reestabelecimento do absolutismo, varreram o continente europeu naquele mesmo ano. Propostas do movimento divulgadas através do Manifesto ao Mundo Livre. 1. Voto livre e universal. 2. Liberdade de imprensa. 3. Garantia de trabalho. 4. Comércio a varejo só para brasileiros. 5. Independência dos poderes. 6. Extinção do poder moderador. Além disso, propunham também a garantia dos direitos individuais dos cidadãos e o estabelecimento da federação. Como se pode perceber, o programa político dos rebeldes era liberal, mas não tocava na questão da escravidão e nem se aplicava aos escravizados e ex-escravizados, já que esses não eram considerados cidadãos. Guerra do Paraguai, 1864 a 1870. A Guerra do Paraguai conjugou a pretensão do Império do Brasil em ter hegemonia na região do Prata com os interesses do imperialismo inglês. O Brasil queria estender seu domínio até as margens do Rio da Prata, de forma a controlar a bacia formada pelos rios Paraná, Paraguai e Uruguai, pois eles eram a única via de comunicação entre Mato Grosso e Rio de Janeiro. Já o Paraguai, sem saída para o mar, dependia desses rios para o escoamento de seus produtos. A Inglaterra, por sua vez, queria controlar o comércio do algodão paraguaio, uma matéria-prima fundamental para a indústria têxtil britânica, e inviabilizar a opção paraguaia por um tipo de desenvolvimento autônomo, sem dependência externa, o que não era conveniente aos interesses ingleses. Com o objetivo de destruir a pequena nação paraguaia cujo caminho não lhe convinha, a Inglaterra financiou a Tríplice Aliança entre Argentina, Uruguai e Brasil, com o compromisso de derrotar o Paraguai e liberar a navegação fluvial na região para os três países. O conflito terminou com a derrota do Paraguai, para o qual o conflito foi uma catástrofe e sua economia foi destruída, tendo que arcar com uma pesada dívida de guerra, com a perda de 40% do território para os adversários e a redução da população paraguaia a 1/5 do total de antes do conflito. Já no caso do Brasil, como este assumia a maior parte das despesas da Tríplice Aliança, várias vezes recorreu a empréstimos externos, causando inflação e endividamento externo. A guerra contribuiu para fortalecer politicamente o exército brasileiro, e Dom Pedro II aproveitou para criar um sentimento de identidade nacional. Aos poucos, entretanto, começou a ficar mais forte a intenção de setores da sociedade brasileira de substituir a monarquia pela república.
O café chegou ao Brasil no início do século XVIII, vindo da Guiana Francesa. Foi levado para o Rio de Janeiro, onde passou a ser cultivado para consumo doméstico. Só no final do século XVIII a produção para o mercado começou a se expandir. Em 1840 o café já era o principal produto da economia brasileira, representando cerca de 40% das exportações do país, e mais da metade da produção mundial. Isso só foi possível porque o aumento do consumo do produto no exterior se combinou à abundância de terras, disponibilidade de mão de obra e condições climáticas favoráveis no Brasil. A primeira fase de produção teve como centro o Vale do Paraíba, onde foi seguido o modelo de agricultura de exportação, baseado na grande propriedade e na mão de obra escrava, e a proximidade do litoral facilitava o escoamento do produto para a Europa e para os Estados Unidos. Antes da construção das primeiras ferrovias, o café era transportado por tropas de burros e mulas ou em carros de bois. Por volta de 1860, a cultura cafeeira da região dava sinais de decadência. Sem investir em inovações técnicas, os fazendeiros aumentavam a produção, expandindo os cafezais para novas terras e ampliando o número de escravos. Esse sistema extensivo de produção, somado ao desmatamento, às queimadas e à ausência de técnicas para evitar a erosão do solo, causou o enfraquecimento das plantas e a queda da produção. Da lavoura cafeira no Vale do Paraíba. A economia do café entrou em uma nova fase, migrando rumo ao oeste paulista. A região apresentava condições favoráveis ao cultivo, solo de terra roxa, que era muito fértil, geografia pouco acidentada e grandes extensões de terras inexploradas. Isso e as novas técnicas agrícolas adotadas permitiram que os cafezais do oeste paulista fossem mais produtivos e duradouros que os do Vale do Paraíba. Os extraordinários lucros do café levaram a investimentos em outras áreas, impulsionando o primeiro surto industrial brasileiro. A expansão do café para o oeste patrocinou as elites paulistas. Máquinas passaram a ser fabricadas no país e vias férreas cortavam cidades, levando aos portos de Santos e do Rio de Janeiro a riqueza nacional a ser exportada. Era o café se transformando em divisas e dando hegemonia econômica e política às elites de São Paulo. Embora os escravizados tenham se rebelado contra seus proprietários, promovido fugas e organizado revoltas, durante toda a escravatura, o fim da escravidão no Brasil não foi um processo livre de contradições. Após obter a liberdade, os ex-escravos não foram integrados à sociedade. Muitos continuaram a ter laços de dependência com seus ex-senhores, sofrendo todas as formas de preconceito. Eram obrigados a aceitar os trabalhos mais pesados e pior remunerados. Entender o processo que levou à abolição da escravidão no Brasil, passa por compreender as pressões contra o tráfico intercontinental de escravos por parte da Inglaterra, cujos interesses com relação à sua extinção estiveram presentes aqui desde a instalação da corte portuguesa no Rio de Janeiro em 1808. Quando da proclamação da independência, a Inglaterra, ao mesmo tempo em que mediou seu reconhecimento, tomou uma série de medidas restritivas contra o tráfico de escravos. Mas, certamente, suas motivações para defender o fim do tráfico e da escravidão não se deviam apenas à pressão da opinião pública inglesa ou a razões humanitárias. Havia os interesses econômicos, mencionados nos próprios documentos oficiais do governo britânico. Dentre eles a concorrência do açúcar brasileiro com o produzido nas Antilhas. Domínios coloniais ingleses. Já que no início do século XIX, a Inglaterra proibiu o tráfico de escravos para suas colônias, e essa proibição levou a uma redução da mão de obra e, consequentemente, ao encarecimento do açúcar produzido por lá.
o açúcar brasileiro ainda usava a mão de obra escrava, e, dessa forma, teria preços mais baixos prejudicando as colônias inglesas. Além disso, o governo inglês estava interessado em que os colonos revertessem os recursos que eram aplicados na compra de escravizados para a aquisição de produtos industrializados ingleses, e a formação de um mercado consumidor interno que garantisse isso não se daria com a manutenção da mão de obra escrava. A Inglaterra interferiu de todas as maneiras para extinguir o tráfico. Vejamos. Em 1826, o Brasil assinou uma convenção cujo artigo 1º definia um prazo de 3 anos para extinguir o tráfico nacional, que passaria a ser considerado pirataria após esse período. A convenção não foi cumprida, e não só o tráfico continuou, como aumentou com a expansão da cafeicultura no Vale do Paraíba. Em 1831, foi aprovada a Lei Feijó que proibia o tráfico, mas as autoridades fizeram vistas grossas, e, apesar da proibição, os escravizados continuaram a chegar ao Brasil em grande quantidade. Em 1842, o Brasil não renovou os tratados comerciais com os ingleses. Em 1844, foi decretada a Tarifa Alves Branco que aumentava os impostos sobre as importações, e, em 1845, como retaliação, o parlamento inglês aprovou o Bill Aberdeen, uma lei que autorizava a marinha inglesa a prender os navios negreiros, em qualquer parte dos oceanos, inclusive em águas brasileiras, e a levar os responsáveis aos tribunais da Inglaterra. O Bill Aberdeen foi considerado uma violação da soberania nacional e provocou violentas reações nos meios políticos brasileiros. Mas os ingleses ignoraram essas reações e reforçaram a fiscalização, apreendendo cerca de 90 navios negreiros entre 1849 e 1851. Em 1850, cedendo às pressões inglesas, foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia definitivamente o tráfico de escravos para o Brasil. Com a proibição do tráfico internacional, os cafeicultores e outros fazendeiros tiveram de recorrer ao tráfico interno. Lavouras do Nordeste e extremo sul do país vendiam escravos para as lavouras do Centro-Sul, transformadas na principal região escravista do Brasil. Esse tráfico interno continuou significativo até 1870, quando começou a declinar. Depois disso, os capitais que antes eram usados na compra dos escravos foram sendo deslocados para o desenvolvimento de indústrias, ferrovias, telégrafos e navegação. A partir de 1860, o movimento abolicionista ganhou força no país, principalmente depois da Guerra do Paraguai, quando milhares de escravizados combateram pelo Brasil. A grande influência dos fazendeiros na Câmara, no Senado e no governo decidiu os rumos da abolição no Brasil, lenta, gradual e segura, ou seja, sem riscos para os privilégios das elites. Acompanhe, a seguir, os passos da legislação abolicionista no Brasil. Lei do Ventre Livre, Lei Rio Branco, 1871, que declarava livres os filhos de mulheres escravizadas, nascidos a partir dessa data. As crianças livres ficariam com suas mães até os 8 anos de idade. Depois disso, os senhores poderiam receber uma indenização do Estado ou exigir que os libertos trabalhassem para eles até completarem 21 anos. Lei dos Sexagenários, Lei Saraiva-Cotegipe, 1885. Libertava os escravos com mais de 60 anos, e os obrigava, a título de indenização, a trabalhar para seus antigos donos por 3 anos. Depois da lei aprovada, os proprietários, que inicialmente foram contra ela, perceberam suas vantagens para os negócios, já que a expectativa média de vida de um escravo não chegava aos 40 anos, e os poucos que atingiam os 60 anos eram praticamente improdutivos, tornando-se um peso para seus senhores. Lei Áurea. A intensificação da campanha abolicionista e o crescimento das fugas de escravos fizeram com que, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, que substituía provisoriamente o pai, Dom Pedro II, no governo, assinasse a lei que abolia a escravidão no Brasil.
uma mera formalidade, porque os ex-escravos não receberam nenhum tipo de indenização ou auxílio para recomeçar a vida longe do cativeiro, e boa parte deles se viu obrigada a continuar trabalhando para seus ex-senhores, em uma situação de dependência semelhante à da escravidão. Dessa forma, a produção agrícola brasileira seguiu como sempre foi. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão, e depois dela os libertos foram esquecidos e abandonados à própria sorte. Veja o que diz a historiadora Emília Viotti da Costa sobre isso. Com exceção de algumas poucas vozes, ninguém parecia pensar que era sua responsabilidade contribuir de alguma maneira para facilitar a transição do escravo para o cidadão. Até mesmo os abolicionistas pareciam ter dado por concluída sua missão. A maioria tinha estado mais preocupada em libertar os brancos do fardo da escravidão do que estender aos negros os direitos da cidadania. Poucos foram os abolicionistas que continuaram a afirmar que a tarefa deles ainda estava incompleta. A Lei de Terras, aprovada em 1850, 15 dias depois da proibição do tráfico de escravos para o Brasil, tinha o objetivo de garantir a substituição do trabalho escravo para a grande lavoura cafeeira. A lei determinava que a propriedade de terras devolutas deveria se dar através da compra, e a posse por meio da ocupação de terrenos vagos passava a ser proibida. As chamadas terras devolutas eram aquelas devolvidas à coroa portuguesa. No período colonial, o termo era usado para as terras cujo sesmero, aquele que recebeu uma sesmaria, ou seja, terreno cedido pela coroa, não cumpria as condições impostas no ato de doação. Com o tempo, esse termo passou a significar terras vagas, isto é, terras que não estão sendo utilizadas e que pertencem ao governo. Com a lei de terras, a possibilidade dos futuros imigrantes se tornarem proprietários caiu muito, porque o preço das terras era alto, o que afastava poceiros e imigrantes pobres. Para dificultar ainda mais, os estrangeiros que tivessem suas passagens financiadas só poderiam adquirir terras após 3 anos de estadia no Brasil. Fique de olho na diferença entre poceiros e grileiros. Poceiros são agricultores que, juntamente com a família, ocupam legalmente pequenas áreas de terras devolutas ou improdutivas. O termo poceiro vem da palavra posse. Grileiros são pessoas que falsificam os documentos de uma determinada área, geralmente uma grande extensão de terras, e através dessa falsificação se tornam ilegalmente proprietários destas terras. O termo grilagem vem do fato de que os papéis falsificados eram colocados em uma caixa com grilos, e, com o passar do tempo, a ação dos insetos dava aos documentos uma aparência envelhecida. Na segunda metade do século XIX, países europeus passavam por graves dificuldades econômicas. Uma das saídas encontradas pelos governos desses países para minimizar as tensões sociais decorrentes da situação foi promover a imigração da população empobrecida para a América. Dessa forma, quase 4 milhões de pessoas vieram para o Brasil, com o sonho de conseguir um bom trabalho, cultivar o próprio pedaço de terra e assegurar aos filhos um bom futuro. Setores das elites brasileiras incentivaram a imigração europeia influenciados pelas ideias racistas que circulavam na Europa. De acordo com elas, os brancos eram superiores, e, por isso, a Europa atingira um grande progresso. Consequentemente, com a vinda de imigrantes europeus para o Brasil, haveria um branqueamento do país, que poderia finalmente se desenvolver. Fique de olho na diferença entre migração, emigração e imigração. Migração é o processo de entrada e saída de um país para outro ou de uma região para outra. Emigração é a ação de emigrar, de deixar provisória, ou permanentemente, um país para residir em outro. Imigração é o ato de imigrar, de entrar provisória, ou permanentemente, num país estrangeiro para residir ou trabalhar.
Os imigrantes europeus foram submetidos a dois sistemas ao chegarem em terras brasileiras. O primeiro foi o sistema de parceria, entre 1846 e 1847, no qual o fazendeiro pagava as passagens dos imigrantes e os contratava cedendo-lhes uma colônia, ou seja, um lote de terra para o cultivo de café. Também assumia as despesas de manutenção da família dos trabalhadores até a primeira colheita, quando o colono entregava ao proprietário o equivalente à metade da produção, mais o correspondente a 6% de juros sobre as dívidas contraídas desde a viagem. Logo, o sistema mostrou suas limitações e a dificuldade dos cafeicultores, acostumados à ordem escravocrata, de lidar com mão de obra livre. Os fazendeiros reservavam para si as melhores terras, cultivadas pelos escravizados, e deixavam para os imigrantes os cafeeiros improdutivos. Com isso, os imigrantes ficavam permanentemente endividados, já que eram obrigados a comprar mantimentos a preços muito altos no armazém da fazenda, onde tinham crédito. Descontentes, os colonos promoveram revoltas e, gradualmente, as colônias foram desagregadas e o sistema de parceria chegou ao fim. Entretanto, o movimento abolicionista e a expansão das vendas do café no mercado internacional tornaram o problema da mão de obra nas lavouras ainda maior para os cafeicultores, colocando a necessidade de realizar novos esforços para atrair imigrantes ao Brasil. Em 1871, começa o sistema de colonato, que ficou conhecido como imigração subvencionada, porque as passagens eram pagas pelo governo, que também ficava responsável por divulgar a imigração na Europa. Nas fazendas, os imigrantes passaram a receber salário, podiam cultivar alimentos e vender o excedente da produção.